Olá, crianças! Vamos falar hoje, na aula de ciências, vamos falar sobre as plantas. Isso mesmo. Quem não tem uma planta em casa? Quem não tem uma planta natural em casa, é a hora de ter. Agora é a hora de ter. Quem já tem, ótimo, porque a planta, ela tem muitas coisas boas a nos oferecer. Principalmente porque ela purifica o ar. Vocês vão ver mais um pouquinho adiante como acontece essa purificação do ar, certo? Há plantas de todos os tipos, de vários tamanhos, de várias cores. Há plantas que não dão frutos, não tem somente as folhas, raízes, como a samambaia. A samambaia, eu mostro já para vocês também a samambaia, certo? Como existe também as plantas que são frutíferas, que dela nasce o fruto, nasce a flor primeiro, da flor vai desenvolver, a partir da flor vai desenvolver o fruto, certo? E assim como as plantas, as algas e algumas bactérias, entre elas acontece o processo da fotossíntese. Vou explicar para vocês agora o sentido da palavra fotossíntese. Foto quer dizer luz, a luz do sol. Para que aconteça o processo de fotossíntese com a planta, com as algas e algumas bactérias que produzem a fotossíntese, elas precisam da luz, do calor e da claridade do sol. E síntese é a produção. Produção de quê? A produção do seu próprio alimento. Então, fotossíntese é a produção, a planta, a própria planta produz o seu alimento através da luz do sol, certo? Então, fotossíntese significa isso. É a produção do alimento da própria planta, utilizando o calor e a luminosidade da energia do sol, certo? Quem é que produz? Quem são os seres que produzem a fotossíntese? Como a Adriana já falou, algumas plantas não, todas as plantas, algas, as algas do fundo do mar e algumas bactérias. Esses seres aqui, eles apresentam um pigmento. Eles apresentam em sua composição um pigmento verde chamado de clorofila. Que esse pigmento que vocês encontram no verde das plantas, certo? Vocês podem observar que o verde da planta, quando você vê o verde na planta, ali está caracterizado, principalmente nas folhas, ali está caracterizado a clorofila. Ali é o pigmento chamado de clorofila. Então, esse pigmento, essa clorofila, auxilia na produção da fotossíntese. Então, para que ela fique bem verdinha, ela precisa captar a luz, a energia do sol, certo? E a Adriana vai mostrar agora como acontece esse processo da captação do sol. A planta também acaba precisando do gás carbônico, né, que é o dióxido de carbono, mais precisamente o gás carbônico, e libera, durante esse processo da fabricação do alimento, libera oxigênio para a nossa respiração. Então vamos lá. Como que a Adriana falou para vocês, aqui está a samambaia. Como ela está pegando bastante sol, então as folhagens dela já estão assim mais clarinhas. Mas geralmente em épocas de bastante chuva, bastante frio, elas ficam bem verdias. Então é uma planta que não tem frutos, é uma planta que é só formada por raízes e folhagens, certo? E que a Adriana vai disponibilizar para vocês também uma planta que tem frutos, que é uma moeira que tem na casa dela. Está bastante cheio de mamão e vocês vão observar a diferença. E quando é uma árvore frutífera, essa árvore tem, primeiro elas colocam as flores e depois vão vir os frutos, certo? Olá, galerinha, tudo bem? A tia trouxe hoje um vídeo simples para vocês observarem essa árvore frutífera, esse mamoeiro. Ele está carregadinho de frutos, certo? Para ele chegar a essa fase da planta, a essa fase de desenvolvimento, precisa
precisa passar por alguns processos. Na aula de ciências, a tia vai explicar quais são esses processos, do que é que a planta necessita para poder dar frutos, certo? Então, aguardem já já, que todas as outras informações, essas e outras informações, vocês vão ter na aula falando sobre a fotossíntese. A tia vai explicar tudo já já direitinho para você entender, certo? Veja que coisa linda. O mamoeiro está carregado de frutos, bastante frutos. Realmente é uma coisa de Deus. É um processo que acontece muito com árvores frutíferas. Chegar a esse ponto, chegar a essa fase do desenvolvimento. Aqui está o esquema da fotossíntese. Como isso acontece? A água e os sais minerais são absorvidos pelas raízes. Então, pelas raízes da planta, a água e os sais minerais vão ser distribuídos por vasos. No corpo, no tronco da planta, existem os vasinhos. É como se funcionasse como as veias, certo? Que essa água e esses sais minerais vão circular por dentro dessas veias e levar todas essas substâncias para toda a planta, certo? Até chegar nas folhas. Aí as folhas vão absorver também o gás carbônico, que é essencial para a produção da fotossíntese, a produção da glicose. Então, glicose é o alimento da planta. Com o calor do sol, juntamente com a água e os sais minerais, a planta vai fabricar o seu próprio alimento, que é a glicose. Quando ela fabrica a glicose, que também é distribuído para toda a planta, ela libera. Então, enquanto ela absorve o gás carbônico para produzir seu próprio alimento, ela libera o oxigênio, que esse oxigênio ele já vai ser importante para quem? Importante para os outros seres vivos, importante para nós seres humanos, para os outros animais, certo? Por isso que muitas vezes vocês estudam desde pequenos. Estudam o quê? Que é importante preservar as plantas, porque as plantas purificam o ar. Desde pequenininho vocês aprendem que as folhas funcionam como se fosse nariz das plantas, numa linguagem mais infantil, certo? E pelas folhas onde essa passagem, a entrada e a saída de gases, a troca de gases, né, vai funcionando. Por quê? Porque nas folhas tem umas aberturas, que essas aberturas são chamadas de estômatos. E são esses tracinhos assim que tem nas plantas, são chamadas, as nervuras, são chamadas de estômatos, que elas se abrem e se fecham no movimento da respiração e da transpiração da planta, que é para a entrada do gás carbônico e a saída do oxigênio, certo? Então, no livro de vocês, nas páginas 40 a 42, vocês vão encontrar todo esse assunto, inclusive na página 41, vocês vão encontrar também como funciona, como é que acontece a fotossíntese em uma planta, certo? No processo de fabricação do seu alimento. Do que é que ela precisa, como a Adriana falou, precisa da luz do sol, precisa do gás carbônico, precisa de água e sais minerais para produzir seu alimento e com isso, produzir a glicose e com isso liberar oxigênio para os seres vivos, certo? Tem a respiração e transpiração das plantas. Então, para a respiração, a planta respira, como ela é ser vivo, ela também respira. Durante a sua respiração, ela vai precisar desse oxigênio. Então, durante a respiração, ela vai precisar do oxigênio que ainda está dentro dela. Ela precisa e da água também, e libera o gás carbônico. Isso acontece durante a respiração. Já a transpiração, certo? Como é que você sabe? Como é que você vai perceber que a planta respira? Um processo que
Não é legal deixar muito tempo acontecer, muito tempo ela em um ambiente fechado, nem envolver a planta com uma sacola, certo? Mas você pode fazer essa experiência por alguns minutos, por algumas horas. Por exemplo, você pega uma planta, até um vasinho menor, uma planta natural, e a coloca dentro de uma sacola plástica. Dá uma amarradinha na boca e deixa ela lá dentro. Nisso aí você está impedindo de que aconteça o processo de fotossíntese, mas é só para uma experiência rápida, que você vai perceber que a bolsa está suada. Essa bolsa fica suada por quê? Porque está acontecendo a respiração da planta, apesar de que o ar aí está preso, e ela vai precisar dos gases que tem aqui fora para acontecer essa troca de gases, existir essa troca de gases dentro dela, e ela poder fabricar o seu próprio alimento, certo? E durante a transpiração, essa transpiração, é que você vai perceber que a bolsa está suada. O que é que acontece com a planta? Ela libera parte da água absorvida pelas raízes, ajudando a manter o equilíbrio da água no vegetal, certo? Então nós, quando estamos nos movimentando, estamos suados, nossa pele transpira, né? Então aquela água que sai da nossa pele, no nosso rosto, nós começamos a suar. Aquela água é a água que está dentro do nosso organismo. Então, quanto mais você transpira, mais você precisa de água para manter o equilíbrio, no seu corpo. A mesma coisa acontece com a planta. Quanto mais água ela recebe, quanto mais ela começa a perder água, mais ela precisa de água para repor, para equilibrar no seu corpo, certo? Então, as páginas 42 a 44, vocês respondem a atividade. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vai lá no grupo e conversa com a tia Adriana, que a tia Adriana esclarece mais, ok? Fotossíntese. Como as plantas se alimentam, as plantas fabricam seu próprio alimento. Absorvem a luz solar em um gás, o gás carbônico. A luz solar e o gás carbônico unem-se à água, obtendo como resultado a glicose, que é um tipo de açúcar. Esse processo é chamado de fotossíntese. Vamos agora ver como se dá esse processo. A água é absorvida pelas raízes e atinge todas as partes da planta, chegando às folhas, que são o principal local onde se realiza a fotossíntese. Respiramos, existe um gás muito importante, o gás carbônico. Esse gás entra nas plantas pelas folhas. A luz do sol fornece energia para a formação do alimento da planta, um açúcar chamado glicose. O açúcar produzido pela planta é utilizado para a produção de energia. Todos os seres vivos precisam de energia para sobreviver. A energia é retirada dos alimentos. No processo da fotossíntese, a planta liberta algumas substâncias que não necessita, como é o caso do oxigênio. Este gás é fundamental para a respiração dos seres vivos. A fotossíntese inicia a maior parte das cadeias alimentares na Terra. Sem ela, os animais e muitos outros seres seriam incapazes de sobreviver, porque a base da sua alimentação está nas substâncias orgânicas proporcionadas pelas plantas verdes.